Começar agora a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo no empate contra o Grêmio no Maracanã. Rossi não precisou fazer, acho que não fez nenhuma defesa no jogo e não teve culpa nenhuma, né? No pênalti, infelizmente, não foi possível fazer a defesa. O Volpi cobrou muito bem o pênalti. Então, para mim, ele tá no mediano. Nem precisou fazer defesa, mas também não cometeu erro nem nada. O Rossi não participou do jogo. Simplesmente é difícil até avaliar ele. Ele não fez absolutamente nada no jogo. Ele não precisou fazer uma defesa, mas ele tomou um gol. Porque na única finalização que o Grêmio teve no jogo foi gol, porque foi num pênalti. Então, concordo com você, mediano. Varela. Boas jogadas ofensivas, participou ali pelo lado direito, deu um passe ali pro Luiz Araújo, que poderia ter feito gol, e aí se tivesse feito gol, o Varela teria tido uma assistência, ele conseguiu acertar alguns bons cruzamentos. Assim, defensivamente, para mim, o Varela foi bem, até porque o Grêmio não chegou tanto assim no campo de ataque, especialmente ali, dá para dizer até metade praticamente do segundo tempo. Então, assim, dá para dizer que o Varela fez uma boa partida, então para mim ele não foi bem. Bom, para mim o Varela foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. Acho que ele foi muito bem ofensivamente. Ele conseguiu chegar várias vezes à linha de fundo e fazer alguns bons cruzamentos. Infelizmente, não se resultaram em gols da equipe do Flamengo. Defensivamente, ele sofreu muito pouco. O time do Grêmio não atacava pelo lado dele. Então, na minha opinião, ele foi com certeza um dos melhores jogadores do Flamengo nesse empate. Então, ele tá na minha lista do foi bem. Léo Ortiz. Bom, para mim o Léo Ortiz fez um bom jogo. Participou ali da troca de passes. Não vi cometer nenhum tipo de erro que a gente pudesse falar qualquer coisa. Foi bem na troca de passes, foi bem na marcação ali contra os atacantes do Grêmio. Para mim foi uma boa atuação do Léo Ortiz e para mim não foi bem. Bom, para mim também foi uma boa atuação do Léo Ortiz. Mais uma vez muito seguro, bem posicionado, fazendo com certeza a saída de bola do Flamengo. Se a saída de bola do Flamengo foi bem em algum momento, foi por conta do Léo Ortiz. Claro, também por conta do Léo Pereira, mas especialmente por conta do Léo Ortiz. Então ele também está na minha lista do foi bem. Léo Pereira. Bom, para mim também foi muito bem ali na saída de bola, assim como o Léo Ortiz. Defensivamente eu acho que foi muito bem, ganhando ali vários lances, duelos contra os atacantes do Grêmio. Estava bem posicionado, quase fez um gol na partida, mas o Volpi fez ótima defesa. Então para mim o Léo Pereira não foi bem. Bom, assim, eu acho que os duelos contra o Carlos Vinícius, ele teve um pouco mais de dificuldade, mas não como se ele tivesse sido superado. Não, o Léo Pereira, na minha opinião, fez um bom jogo, poderia inclusive ter feito o segundo gol do Flamengo, mas assim, no geral, eu gostei da partida do Léo Pereira, porque os últimos 5 minutos dele ali errando passes pro Ayrton Lucas provavelmente pode mudar um pouco a opinião das pessoas, mas eu achei que foi uma boa partida do Léo Pereira, apesar dos pontos no qual eu citei aqui. E também tá na minha lista do foi bem. Ayrton Lucas. Bom, o Ayrton Lucas hoje estava jogando mais ali como um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, dá para dizer assim. Ele estava ficando mais na saída de bola do que chegando tanto ao ataque ali pelo lado esquerdo, dando amplitude. Ele estava ficando mais ali na saída de bola do que chegando ao ataque, fazendo cruzamentos. Bom, o jogo ruim do Ayrton Lucas, ele é um jogador que vai muito bem fazendo essa jogada, chegando na linha de fundo, participando, pisando ali na área do adversário, não é fazendo a saída de bola, e ele não fez um bom jogo, já não estava fazendo um bom jogo no primeiro tempo, e aí chega o segundo tempo, ele parece ali já tá mais cansado ali já para a reta final da partida, tomou uma bola nas costas e depois teve o lance do pênalti, que na minha opinião não é pênalti, mas aqui no Brasil esse tipo de lance muitas vezes é marcado, e assim, naquele lance ele deveria, em primeiro lugar, deveria estar melhor posicionado e não deveria ter tomado a bola nas costas, em primeiro lugar, e depois ele vai para a marcação e os braços dele deveriam estar atrás do corpo para não correr nenhum risco do árbitro marcar pênalti, da bola pegar no braço dele e o árbitro marcar pênalti. Então, assim, para mim ele tá no foi mal. O Ayrton Lucas foi colocado em uma função que ele não vai conseguir fazer, que é a construção. Ele era um dos jogadores que fazia a saída de bola do Flamengo e ele foi mal na construção, foi mal quando ele tinha que recompor. Acho que ficou claro que na reta final da partida ele estava cansado e o Felipe Luiz, que o escalou para fazer a função de um terceiro zagueiro ali na saída de bola para tentar construir, não conseguiu perceber que ele estava claramente cansado e muito mal tecnicamente na partida. Ayrton Lucas vai para a lista do foi mal. Saúl. Bom, o Saúl teve alguns bons momentos, alguns passes bem interessantes, seja entre linhas, seja passe longo ali, tentando encontrar o Samuel Lino pelo lado esquerdo. Participou muito da troca de passes do Flamengo, porém o Flamengo no primeiro tempo teve muitas dificuldades de criar chances
O time do Grêmio foi muito bem defensivamente, então também foi muito bem marcando o Saul. O Saul não teve tanto espaço assim, tentou ali algumas boas jogadas de troca de passes, mas eu acho que pela qualidade do Saul, para mim foi uma atuação mediana. Se você comparar com as últimas atuações, para mim, então, atuação mediana. Bom, eu não acho não, eu acho que o Saul fez uma boa partida. O problema do time do Flamengo hoje não passou nem um pouco pelo Saul e pela sua qualidade na troca de passes e na sua boa recomposição. Acho que o Saul fez uma boa partida, só que ele não tem como se virar em dois para ajudar o Flamengo, por exemplo, na construção da saída de bola. Então, nesse caso, eu acho que o Saul está na lista do foi bem e a gente vai ter que entrar no acordo. Pode ser, não foi bem. De La Cruz. Bom, para mim o De La Cruz é o craque do jogo, né, aqui no nosso ranqueando. Para mim o De La Cruz jogou muito bem, para mim foi o melhor jogador do Flamengo na partida, assim, participando demais da troca de passes. É claro que o Jorginho tem as suas características, tem seus pontos fortes, o De La Cruz a mesma coisa, suas características, seus pontos fortes, mas muito participativo, participando muito da troca de passes, chegando ali perto da área, tentando finalização de fora da área. E aí, defensivamente, o De La Cruz fez uma partidaça. Ele, em vários momentos, recuperou a posse da bola, em vários momentos ele voltou e ajudando quando o adversário tentava passar pelos defensores do Flamengo, ele estava na sobra ali para ajudar a recuperar a posse da bola. Partidaça do De La Cruz, que na minha opinião substituiu bem o Jorginho. Então para mim tá no craque do jogo. Bom, o De La Cruz ele não tem a mesma característica, obviamente, do Jorginho. Mas, assim, com certeza o De La Cruz fez uma ótima partida. Ele foi um jogador muito importante na intensidade, muito bem na recomposição, roubou várias bolas, ajudou, por exemplo, evitar que o Flamengo tomasse alguns contra-ataques. Com a bola nos pés, eu também achei que o De La Cruz foi bem. O empate não passa nem um pouco pelo De La Cruz, muito pelo contrário. O De La Cruz fez uma belíssima partida e também está na minha lista do craque do jogo. Gonzalo Plata. Bom, o Gonzalo Plata fez um primeiro tempo muito ruim, perdendo a posse da bola algumas vezes, errando passe algumas vezes, e isso inclusive no campo de defesa. Não conseguiu, por exemplo, ter a atuação como estava tendo em outras partidas. No segundo tempo ele melhorou, o Felipe Luiz rapidamente substituiu ele com 13 minutos de segundo tempo, mas esses 13 minutos o Gonzalo Plata foi muito bem, partindo para cima, ganhando duelos do lateral do Grêmio. Ele tá ali nos 13 minutos, ele estava muito bem e na minha opinião o Felipe Luiz não deveria ter substituído ele naquele momento, pois ele estava muito bem na partida. Então, para mim, ele está no mediano pelo segundo tempo que ele fez. O Gonzalo Plata não fez um bom primeiro tempo, muito pelo contrário, eu diria que foi o pior jogador do Flamengo no primeiro tempo. Ele errou muito passes, ele estava tomando decisões erradas, ele não estava conseguindo se movimentar tão bem como em outros jogos que a gente viu. Eu sinto sim que o Gonzalo Plata deveria ter sido substituído no intervalo, só que a gente foi para o segundo tempo. No segundo tempo, nos poucos minutos que ele teve em campo, ele foi muito bem. Ele faz uma belíssima jogada no qual ele sofre uma falta do Kahneman. Então, assim, quando ele se encontrou em campo, o Felipe Luiz trocou ele. Não fez muito sentido. Quando era para trocar, no intervalo, o Felipe não trocou. Quando ele estava jogando bem, o Felipe Luiz tirou ele de campo. Então, assim, mas no geral, para mim, ele tá na lista do foi mal. Nós entramos em acordo e vamos colocar o Gonzalo Plata no foi mal. Samuel Lino não fez uma boa partida, teve muita dificuldade de sair da marcação dos jogadores do Grêmio. Teve alguns momentos em que ele perdeu ali o duelo individual com o lateral do Grêmio. Em outro momento teve dificuldade porque o Grêmio colocava 2, 3 jogadores para marcar ele, mas também teve alguns momentos que ele conseguiu driblar, teve alguns momentos que ele conseguiu fazer uma boa jogada, né? Ele encontra um bom passe para o Arrascaeta que finaliza no começo do segundo tempo, a finalização é bloqueada. Então, assim, ele conseguiu alguns bons passes, alguns bons cruzamentos. Porém, se você olhar, né, as outras atuações que o Samuel Lino já teve no Flamengo, eu não achei grande partida do Samuel Lino, então para mim ele não foi mal. Bom, não foi um bom jogo do Samuel Lino. Tecnicamente não esteve uma boa tarde, errou alguns lances que geralmente ele não erra. Sim, ele estava muito bem marcado, em vários momentos tinha 2 jogadores marcando o Samuel Lino, mas tecnicamente ele foi muito abaixo na partida contra a equipe do Grêmio. Eu esperava bem mais. Quando ele teve, por exemplo, o momento em que ele faz um drible, pode, por exemplo, finalizar no gol, ele acaba tentando mais um drible e perde a posse da bola. Então, assim, quando ele realmente poderia ter feito a diferença, ele optou por não finalizar. Então, ele também está na minha lista do foi mal. De Arrascaeta.
Bom, o De Arrascaeta no primeiro tempo, na minha visão, participou pouco do jogo. Estava muito bem marcado ali pelo meio de campo do Grêmio. No segundo tempo, ele começou a conseguir participar mais do jogo. Como acabei de mencionar, o Samuel Lino encontra um ótimo passe para o De Arrascaeta. Ele finaliza a bola bloqueada por um defensor do Grêmio. Ele consegue fazer o gol numa ótima jogada com o Pedro. Mas eu acho que se você olhar no geral da partida, a atuação do De Arrascaeta, para mim, a atuação dele é mediana, apesar do gol. Eu também acho, concordo com você. Para mim, a atuação do De Arrascaeta também foi mediana. No primeiro tempo, ele ficou muito, muito apagado. A melhor lance do De Arrascaeta, por exemplo, no primeiro tempo é o cruzamento que ele faz para o Pedro finalizar, Volpe fazer a defesa. Ali é o momento que realmente teve um destaque do De Arrascaeta, que, na minha opinião, no primeiro tempo passava muito por conta da construção ruim do Flamengo pelo lado esquerdo e a bola não chegava tanto no campo de ataque. No segundo tempo, o De Arrascaeta se movimentou um pouco melhor no início ali, nos primeiros 20 minutos, e eu acho que a melhora do Flamengo nos primeiros 20 minutos do segundo tempo também passa pelo De Arrascaeta, tanto que ele faz uma belíssima jogada com o Pedro e abre o placar para a equipe do Flamengo. Mas depois dos 20 minutos, tanto o De Arrascaeta quanto toda a equipe do Flamengo diminuiu a intensidade, parecia um pouco cansado. Assim, no geral, não foi uma boa partida do De Arrascaeta, mas ele também está na minha lista foi mediano. Pedro. Bom, o Pedro participou bem pouco do primeiro tempo, e isso não é culpa do Pedro. O time do Flamengo que estava com dificuldade de conseguir criar chances para o centroavante. E aí, quando o Pedro finalmente teve uma chance no primeiro tempo, o Pedro perdeu uma ótima chance de gol, uma grande chance de gol, que poderia ter feito 1-0 para o Flamengo ali no primeiro tempo e poderia, obviamente, ter trago mais tranquilidade para a equipe e para o intervalo vencendo. O Pedro começa a participar bem mais do jogo no segundo tempo, fazendo pivô, participando de boas trocas de passes, que inclusive no do Flamengo acontece exatamente num bom pivô, num passe rápido que o Pedro dá ali para o De Arrascaeta. No segundo tempo, o Pedro também teve uma chance que ele poderia ter dado passe para o Samuel Lino, ele tenta a finalização, essa finalização é bloqueada. Então, assim, no geral, eu achei a atuação do Pedro mediano. Bom, eu também acho a atuação do Pedro mediano, porque, assim, o Pedro, na minha opinião, é um jogador que você espera-se muito e hoje tem uns pontos que passam em relação ao coletivo da equipe não ter ido bem, mas também passa pelo Pedro. Por que eu cito isso? Porque o Pedro perde uma oportunidade que um centroavante da qualidade dele não pode perder. E o Flamengo deixou de ganhar 2 pontos contra a equipe do Grêmio e ele perdeu um gol praticamente feito, frente a frente com o goleiro. Não pode perder o gol que ele perdeu. Depois, no segundo tempo, tem um outro lance que, ao invés dele tomar a decisão de passar a bola para o Samuel Lino completamente livre, ele opta por finalizar. O chute é bloqueado. Então, assim, se espera-se que o Pedro, quando ele tem a oportunidade, ele tem que marcar o gol. Porque era um jogo complicado, era um jogo que o Flamengo não estava jogando bem. Então, se o centroavante tem a oportunidade, tem que fazer o gol. Só que, assim, a atuação dele não passa só por conta do individual, passa pelo coletivo. E teve algum momento no primeiro tempo, por exemplo, que o Grêmio estava marcando com 6 jogadores. E aí, para um centroavante como ele está completamente sozinho no meio de vários jogadores da equipe gremista. Então, o coletivo do Flamengo não funcionou. E por não funcionar, acaba, obviamente, prejudicando o camisa 9 da equipe, que hoje, no caso, era o Pedro. Então, assim, o Pedro também está na minha lista do mediano. Luiz Araújo. Com o passar do tempo do primeiro tempo, para mim era uma partida para o Luiz Araújo. O Flamengo, em alguns momentos, poderia ter tentado algumas finalizações de fora da área, porque era um jogo que estava difícil de entrar na área do Grêmio. E o Luiz Araújo entrou no segundo tempo. Teve um momento que, inclusive, na área ele poderia ter finalizado e ele preferiu, acho que, dar um drible, ao invés de chutar logo para o gol. Ele não entrou bem, não conseguiu dar tantas chances ali pelo lado direito. Muitas vezes ali, defensivamente, ele perdeu a posse da bola. Teve um momento que ele erra um passe ali na entrada da área, ali pelo lado direito. Em outro momento ele perde a posse da bola no meio de campo. Em outro ele erra o passe. Então, assim, o Luiz Araújo não entrou bem na partida. E, então, para mim, ele tá no desempenho do foi mal. Para mim era uma partida pro Luiz Araújo e eu concordei com a entrada dele. Mas, assim, foi muito mal. O Luiz Araújo foi muito mal na partida contra a equipe do Grêmio e eu esperava algo diferente. Porque o Grêmio estava muito fechado. Então, ter um jogador da qualidade do Luiz Araújo na finalização de fora da área era algo que eu gostaria de ter visto. E quando o Luiz Araújo teve a oportunidade de finalizar ali na entrada da área, e ele teve essa oportunidade, ele simplesmente não finalizou. E ali era uma oportunidade do Flamengo fazer 2-0.
e o Flamengo deixa de conquistar 2 pontos muito porque os atacantes do Flamengo, em momentos específicos, poderiam ter finalizado melhor ou então ter finalizado. E aí, provavelmente, o Flamengo teria vencido a partida. Mas por conta de situações em que os jogadores optaram por não finalizar, aconteceu isso com o Samuel Lino, aconteceu isso com o Luiz Araújo, aconteceu com o Gonzalo Plata. Então, assim, o Luiz Araújo, na minha opinião, foi uma decepção, porque eu esperava que era o tipo de jogo. Quando eu vi no primeiro tempo, era o tipo de jogo para ele. E ele não entregou absolutamente nada. Foi muito mal. Talvez o jogador dos que entraram foi o pior para mim. Então, ele tá na lista do... Você botou ele na lista do? Foi mal. Também tá na minha lista do foi mal. Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique quase não participou do jogo, né? Ele entrou ali no lugar do Pedro, mas quase não participou do jogo. O Flamengo ali não conseguia mais ter muita posse da bola, também não conseguiu puxar contra-ataque. Então, o Bruno Henrique pouquíssimo participou do jogo. Então, eu vou colocar ele ali, não foi mediano. O Bruno Henrique mal tocou na bola e isso mais uma vez passa pelo coletivo da equipe. O centroavante não foi colocado no jogo para receber passes longos, para receber de costas. O Bruno Henrique praticamente não tocou na bola, gente. Então, assim, por quê? Porque o Flamengo não conseguia ter o controle da bola. Aí, quando o Flamengo teve o controle da bola, foi quando o Flamengo tomou um empate. Aí, o que aconteceu? O Grêmio foi lá, se recuou totalmente e o Bruno Henrique ficou na mesma situação do Pedro no primeiro tempo. Completamente sozinho no meio de vários jogadores do Grêmio dentro da área. A atuação do Bruno Henrique simplesmente não aconteceu, porque ele mal tocou na bola. Não é culpa do Bruno Henrique se a equipe do Flamengo coletivamente foi muito mal no duelo contra a equipe do Grêmio. Everton Araújo. Não, o Everton Araújo já entrou ali na reta final do jogo. É um momento em que o Flamengo não estava bem. Antes dele mesmo entrar na partida, o Flamengo já estava com dificuldade de conseguir manter a posse da bola. O Grêmio já estava crescendo no jogo. Acho ali que o Everton Araújo teve dificuldade ali na marcação. E o Flamengo também não teve muita posse da bola. Assim como o Bruno Henrique, para mim, também participou pouco do jogo. O Everton Araújo também, para mim, participou muito pouco do jogo. Então, para mim, está na atuação ali atuação mediana. Assim, o Everton Araújo, a entrada dele fazia muito sentido. O Flamengo estava vencendo o jogo, era um jogador mais físico, um jogador mais defensivo, que pudesse vencer, por exemplo, os duelos aéreos para a equipe do Flamengo. Só que o Flamengo tomou um gol em um lance muito bobo e, bom, nisso o Flamengo teve que começar a construir. E é aquela história. Se você precisa construir, você tem o Everton Araújo, você não vai esperar que o Everton Araújo te entregue passes que Jorginho e Saúl, por exemplo, podem te entregar. Então, assim, tá na minha lista do mediano. Não tem muito o que falar em relação ao Everton Araújo. É isso, gente. Até a próxima.